Sabe, gente, a vida da gente é um livro aberto, né? E o meu, o meu tem um capítulo que até hoje me deixa com um nó na garganta. Eu, com meus quase 60 anos, já vi de tudo um pouco, mas o que a Nome Proibido 1 me fez, isso aí foi de lascar. E o pior é que eu perdoei uma dívida dela, uma grana alta, pensando que estava fazendo certo, que a gente tinha uma amizade de anos. Mal sabia eu que estava cavando minha própria cova, ou melhor, a cova da nossa confiança. Foi num daqueles dias cinzentos, a chuva batia na janela e o telefone tocou. Era ela, com a voz embargada, quase chorando. Disse que estava numa enrascada daquelas, que o negócio dela tinha ido pro buraco e que precisava de uma ajuda urgente. Eu, que sempre fui um cara de bom coração, não pensei duas vezes. A gente se conhecia há tanto tempo, desde os tempos de moleque, sabe? As famílias eram amigas, a gente cresceu junto. Como eu ia negar ajuda para alguém que eu considerava quase uma irmã? Ela me pediu um empréstimo, uma quantia que para mim era significativa, mas que para ela significava a salvação do negócio. Eu tinha essa grana guardada, fruto de muito suor e trabalho. Pensei, que mal tem. Ela vai me pagar, a gente se ajuda. E assim foi. Fiz a transferência, sem papelada, sem juros, só na base da confiança. Ela me agradeceu horrores, disse que eu era um anjo, que nunca ia esquecer o que eu fiz por ela. E eu, bobo que sou, acreditei em cada palavra. Os meses foram passando, e a grana, nada. Eu, sem querer ser chato, comecei a tocar no assunto de vez em quando. Ela sempre com uma desculpa diferente. O negócio tá devagar, ainda não recebi, me dá mais um tempinho. E eu, sempre compreensivo, dava. Afinal, amizade é isso, né? Entender o lado do outro, dar um voto de confiança. Mas a verdade é que a situação estava começando a me apertar também. Eu tinha meus compromissos, minhas contas para pagar, e aquela grana estava fazendo falta. Até que um dia, a bomba estourou. Eu estava num churrasco de família, daqueles bem animados, quando um primo meu, que trabalha no mesmo ramo que a Nome Proibido 1, veio conversar comigo. Ele, sem saber de nada da dívida, começou a falar sobre como o negócio dela estava indo de vento em popa, que ela tinha acabado de comprar um carro novo, que estava reformando a casa. Meu mundo caiu. Como assim? Ela estava me enrolando, dizendo que estava sem grana, e na verdade estava esbanjando. Meu sangue ferveu. A raiva me subiu à cabeça de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu, que sempre fui um cara tranquilo, que evita confusão, estava com vontade de ir lá e tirar satisfação na hora. Mas respirei fundo, contei até 10 e decidi que não ia estragar o churrasco da família por causa daquela traíra. Mas a decisão estava tomada. Eu ia cobrar cada centavo e ia fazer ela se arrepender de ter me feito de trouxa. No dia seguinte, liguei para ela. A voz dela, como sempre, doce e cheia de desculpas. Mas dessa vez, eu não caí. Fui direto ao ponto, disse que sabia da situação dela, que não era para ela me fazer de bobo. Ela tentou negar, inventar mais um monte de mentiras, mas eu não dei ouvidos. Disse que queria minha grana de volta, e queria para ontem. Ela, então, mudou o tom. Começou a chorar, a dizer que eu estava sendo injusto, que eu não entendia a situação dela. Mas eu estava irredutível. A confiança tinha ido pro ralo, e com ela, a amizade. Ela me pediu mais um prazo, disse que ia vender umas coisas para me pagar. Eu, ainda com um pingo de esperança, dei mais uma chance. Mas no fundo, eu já sabia que não ia dar em nada. E não deu. O prazo venceu, e a grana, nada. Eu estava exausto, cansado de ser feito de palhaço. Foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia perdoar a dívida. Não porque eu fosse um santo, mas porque eu não aguentava mais aquela situação. A paz de espírito valia mais do que qualquer dinheiro. Eu só queria me livrar daquela energia ruim, daquela sensação de ter sido traído por alguém que eu considerava tanto. Liguei para ela e disse, Nome Proibido 1, esquece a dívida. Não quero mais essa grana. Mas também não quero mais sua amizade.
A voz dela do outro lado da linha ficou em silêncio por um tempo. Depois ela começou a chorar de novo, a pedir desculpas, a dizer que ia me pagar de qualquer jeito. Mas eu estava firme na minha decisão. Eu não queria mais nada dela. Só queria seguir minha vida em paz. E assim foi. Eu perdoei a dívida, mas a traição, essa eu não ia esquecer tão cedo. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Eu estava tentando seguir em frente, esquecer o que tinha acontecido. Não era fácil, a mágoa ainda estava ali, latejando. Mas eu estava me esforçando para não pensar mais nisso, para não deixar que aquela situação amargurasse meu coração. Eu tinha minha família, meus amigos de verdade, meu trabalho. A vida continuava, e eu não ia deixar uma pessoa me derrubar. Foi então que a verdade começou a vir à tona, sem eu mover um dedo. Eu estava na padaria, comprando pão, quando ouvi umas pessoas conversando. Elas falavam da Nome Proibido 1, do negócio dela, e de como ela tinha enganado um monte de gente. Meu coração gelou. Não era só eu que tinha caído na lábia dela. Ela tinha um histórico de passar a perna nas pessoas, de prometer mundos e fundos e depois sumir com a grana. Eu não sabia se ficava com raiva ou com pena. Mas uma coisa era certa. A máscara dela estava caindo. Comecei a prestar mais atenção, a ouvir as conversas, a ligar os pontos. E quanto mais eu ouvia, mais a história se encaixava. Ela não estava só me enganando, ela estava enganando todo mundo que cruzava o caminho dela. Usava a lábia, o jeito doce, a história triste para conseguir o que queria. E depois, sumia. Era uma verdadeira artista da manipulação. E eu, que me achava tão esperto, tinha caído direitinho na teia dela. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a comentar, a contar suas próprias histórias de como tinham sido enganadas pela Nome Proibido 1. E o nome dela, que antes era sinônimo de sucesso e simpatia, agora era sinônimo de traição e desonestidade. Eu não precisei fazer nada. A verdade, por si só, estava fazendo o trabalho dela. E a justiça? A justiça estava chegando, mesmo que de um jeito que eu nunca imaginei. Eu estava no meu canto, observando tudo de longe. Não sentia mais raiva, só uma certa tristeza por ter me enganado tanto com uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, sentia um alívio. Um alívio por ter me livrado daquela dívida, daquela amizade tóxica. E um alívio por ver que a verdade, por mais que demore, sempre vem à tona. E que a justiça, mesmo que não seja pelas nossas mãos, sempre encontra um jeito de se fazer presente. A vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas, e nem sempre as surpresas são boas. Mas o importante é aprender com elas e seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração limpo. E não é que a coisa foi escalando. O burburinho virou um falatório, e o falatório virou um escândalo. A Nome Proibido 1 começou a ser evitada. As pessoas viravam a cara quando ela passava. Os fornecedores dela começaram a cobrar, os clientes sumiram. O negócio que ela dizia que estava indo de vento em popa, agora estava afundando de verdade. E eu, que tinha perdoado a dívida para ter paz, estava vendo a justiça ser feita de um jeito que eu jamais imaginaria. Lembro de um dia, estava no mercado e vi ela. Tava diferente, sabe? O brilho nos olhos tinha sumido, a postura altiva tinha dado lugar a uma curvatura nos ombros. Ela estava com uma sacola na mão e parecia que estava carregando o mundo nas costas. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não teve raiva, nem rancor da minha parte. Só uma ponta de pena, talvez. Pena por alguém que escolheu o caminho errado, que preferiu a mentira à honestidade. Ela desviou o olhar, apressou o passo e sumiu entre as gondolas. Não era o que eu queria, ver ela sofrer. Mas era o que ela plantou, né? A gente colhe o que semeia, e ela semeou um campo de desconfiança e traição. E agora estava colhendo a tempestade. Eu não fiz nada, não precisei mover um dedo. A própria vida se encarregou de mostrar quem ela realmente era. E isso, para mim, foi a maior lição de todas. Que a verdade, por mais que tentem esconder, sempre encontra um jeito de vir à tona. Depois disso, a vida seguiu seu curso. Eu continuei com meus afazeres,
meus projetos. Aquele episódio virou uma cicatriz, mas uma cicatriz que me ensinou muito. Me ensinou a ser mais cauteloso, a não confiar cegamente, mas também a não perder a fé na bondade das pessoas. Porque, no fim das contas, a maioria é boa, a maioria quer o bem. Mas sempre tem uma ou outra que desvia do caminho, e a gente precisa estar atento. Hoje, quando conto essa história para os meus netos, eles ficam de boca aberta. Perguntam por que eu não fui atrás dela, por que não fiz um escândalo. E eu explico que a melhor vingança é a indiferença, é seguir em frente, é deixar que a vida se encarregue de colocar as coisas no lugar. Porque a paz da gente não tem preço, e a verdade, essa sim, é a maior arma que a gente tem. E ela, por si só, é capaz de derrubar qualquer mentira, por mais bem construída que seja. E assim, meus amigos, a vida segue. Com suas alegrias, suas tristezas, suas lições. E eu, com meus cabelos brancos e minhas histórias para contar, sigo aprendendo a cada dia. Porque a vida é isso, um eterno aprendizado. E a gente, por mais velho que seja, nunca para de aprender. E essa história dá nome Proibido 1, essa é uma das que mais me marcou. Não pela dor, mas pela lição. A lição de que a verdade sempre vence, e que a paz de espírito vale mais do que qualquer fortuna. Essa história, meus caros, não é só sobre dinheiro ou traição. É sobre o peso das escolhas, sobre o que a gente carrega e o que a gente decide largar. Perdoar a dívida foi um ato de autopreservação, sabe? Não foi por ela, foi por mim. Para não deixar que a amargura tomasse conta, para não virar um velho rabugento e desconfiado. E olha, valeu a pena. A paz que eu senti depois de soltar aquele peso foi algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Mas a coisa não parou por aí. A fama da nome Proibido 1 foi ladeira abaixo. O que antes era sussurro, virou gritaria. As pessoas que ela tinha enganado, uma por uma, começaram a aparecer. Não só os que ela devia dinheiro, mas também os que ela tinha passado a perna de outras formas, com promessas vazias, com negócios fraudulentos. Era uma teia de mentiras que estava se desfazendo, e ela estava no centro, sem ter para onde correr. Eu ouvia as histórias, às vezes na fila do pão, às vezes na praça, às vezes em conversas de amigos. E cada história era um pedaço a mais do quebra-cabeça, mostrando a verdadeira face daquela que um dia eu chamei de amiga. Ela era uma manipuladora nata, uma pessoa que se alimentava da confiança alheia. E o pior é que ela fazia isso com um sorriso no rosto, com uma lábia que enganava até os mais experientes. O negócio dela, que ela tanto se gabava, faliu de vez. Não teve jeito. Ninguém mais confiava nela, ninguém mais queria fazer negócio. Os funcionários foram embora, os fornecedores cortaram o crédito. Ela tentou se reerguer, tentou abrir outras coisas, mas a reputação dela já estava manchada. E reputação, meus amigos, é algo que a gente constrói a vida inteira e perde num piscar de olhos. E a dela estava em frangalhos. Vi ela algumas vezes depois disso. Sempre de longe. Uma vez, ela estava num ponto de ônibus, com uma sacola de supermercado na mão, o cabelo desgrenhado, a roupa amassada. Não parecia nem de perto a mulher elegante e cheia de si que eu conhecia. O tempo e as consequências das suas ações tinham cobrado seu preço. E eu, por mais que tentasse não sentir nada, sentia um aperto no peito. Não era alegria, nem satisfação. Era só a constatação de que a vida, às vezes, é dura, mas justa. Meus filhos, que acompanharam toda a história, me perguntaram se eu me arrependia de ter perdoado a dívida. E eu disse que não. Disse que o perdão não é para quem recebe, é para quem dá. É para a gente se libertar, para não carregar um peso que não é nosso. E que a justiça, essa sim, tem seus próprios caminhos, e nem sempre a gente precisa ser o executor dela. Às vezes, basta observar, e a vida se encarrega do resto. Eles, jovens ainda, com a cabeça cheia de ideias de vingança e justiça própria, demoraram para entender. Mas, com o tempo, foram percebendo que a paz de espírito vale mais do que qualquer acerto de contas. Que a gente não precisa se sujar para limpar a sujeira dos outros. E que a verdade, por mais que seja dolorosa, sempre traz consigo uma libertação.
Essa história me fez refletir muito sobre o que é ser rico de verdade. Não é ter dinheiro na conta, carro do ano ou casa grande. É ter paz de espírito, é ter a consciência tranquila, é poder olhar para trás e saber que você fez o seu melhor, mesmo quando o outro não fez o dele. É ter a certeza de que você não se deixou levar pela raiva, pela mágoa, pelo desejo de vingança. É ser livre de pesos que não te pertencem. E há nome proibido um? Bem, a última vez que ouvi falar dela, estava trabalhando num emprego simples, longe dos holofotes, longe da vida de luxo que ela tanto ostentava. Não sei se ela aprendeu a lição, se arrependeu de verdade. Mas uma coisa eu sei, a vida dela mudou drasticamente por causa das escolhas dela. E a minha, por causa das minhas, seguiu em frente, mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. Então, meus amigos, a mensagem que eu deixo para vocês é essa. Cuidado com quem vocês confiam, mas mais importante ainda, cuidado com o que vocês deixam entrar no coração de vocês. Não vale a pena carregar mágoa, não vale a pena se contaminar com a maldade alheia. Perdoem, se libertem e deixem que a vida se encarregue do resto. Porque a verdade, essa sim, é a maior força do universo. E ela, por si só, é capaz de colocar tudo no seu devido lugar, sem que a gente precise mover um dedo. É só ter paciência e fé. E um bom coração, claro. Isso nunca sai de moda. E essa história, meus amigos, não é um caso isolado. A gente vê isso todo dia, em pequenas e grandes escalas. Pessoas que se aproveitam da boa-fé alheia, que constroem castelos de areia em cima da confiança dos outros. Mas o que eu aprendi é que esses castelos, por mais altos que pareçam, sempre desmoronam. A gravidade da verdade é implacável, e ela puxa tudo para baixo, mais cedo ou mais tarde. Depois de tudo, eu comecei a prestar mais atenção nas entrelinhas das relações humanas. Percebi que a gente tem um radar natural para detectar a falsidade, mas muitas vezes a gente ignora, por conveniência, por carinho, por uma esperança boba de que o outro vai mudar. E aí, a gente se machuca. Mas o machucado, por mais que doa, também ensina. E me ensinou a valorizar ainda mais quem está do meu lado de verdade, quem me quer bem sem segundas intenções. Minha esposa, que é uma mulher de fibra, sempre me apoiou. Ela dizia, deixa pra lá, fulana não vale a sua paz. E ela estava certa. A paz da gente é um tesouro, e a gente não pode deixar que ninguém roube isso da gente. Nem por dinheiro, nem por amizade, nem por nada. A gente tem que proteger a nossa paz com unhas e dentes, porque é ela que nos mantém de pé, que nos dá força para seguir em frente. E o tempo? O tempo é um senhor sábio. Ele vai mostrando as coisas, vai colocando cada um no seu devido lugar. A nome proibido um, por exemplo, sumiu do meu radar. Não ouço mais falar dela, não vejo mais ela por aí. É como se a vida tivesse engolido ela, levado ela para um lugar onde as consequências das suas ações pudessem ser processadas em silêncio. E eu, sinceramente, não desejo mal a ela. Só desejo que ela encontre a paz que ela tanto tirou dos outros. Essa experiência me fez reavaliar muita coisa na minha vida. Me fez pensar sobre o que é realmente importante, sobre o legado que a gente quer deixar. Eu não quero ser lembrado como o cara que se deixou enganar, mas sim como o cara que soube perdoar, que soube seguir em frente, que soube manter a integridade mesmo diante da adversidade. E isso, para mim, é o maior troféu que a vida pode me dar. Às vezes, a gente se pega pensando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse cobrado ela com mais firmeza? E se eu tivesse brigado, feito um escândalo? Mas aí eu paro e penso, pra quê? Pra me igualar a ela? Pra me encher de raiva e rancor? Não, obrigado. Eu prefiro a minha paz, a minha consciência tranquila. Prefiro dormir em paz à noite, sabendo que fiz o que era certo, mesmo que o certo tenha me custado caro no início. E a lição que fica é essa. A gente não controla as ações dos outros, mas a gente controla as nossas reações. A gente não controla o que os outros fazem com a gente, mas a gente controla o que a gente faz com o que os outros fazem com a gente. E essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira força. É saber que, não importa o que aconteça, a gente tem o poder de escolher como vai reagir, como vai seguir em frente.
Meus netos, como eu disse, ainda são pequenos para entender a profundidade de tudo isso. Mas eu faço questão de contar essa história para eles, de vez em quando. Não para assustar, mas para ensinar. Para mostrar que a vida é cheia de armadilhas, mas que a gente tem que ter sabedoria para desviar delas e força para se levantar quando a gente cai. E que a verdade, essa sim, é a bússola que nos guia, que nos mostra o caminho certo, mesmo nas horas mais escuras. Eles me olham com aqueles olhinhos curiosos, absorvendo cada palavra. E eu vejo neles a esperança de um futuro melhor, de uma geração que talvez aprenda com os erros do passado. Que talvez construa um mundo onde a confiança seja a base de tudo, e onde a traição seja apenas uma nota de rodapé, uma exceção à regra e não a regra em si. Porque, no fundo, a gente quer acreditar no ser humano, né? A gente quer acreditar que as pessoas são boas, que elas agem com honestidade, com integridade. E por mais que a vida nos dê uns tapas, por mais que a gente se decepcione, a gente não pode perder essa fé. Porque é essa fé que nos move, que nos faz levantar todo dia e tentar fazer a diferença, mesmo que seja só no nosso pequeno círculo. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe consumir pela raiva. Perdoe, se for o caso. Se liberte. E confie que a verdade, essa sim, tem uma força que a gente nem imagina. E ela, por si só, é capaz de colocar tudo no seu devido lugar, sem que você precise mover um dedo. Apenas observe. A vida se encarrega do resto. E você, meu amigo, vai sair dessa mais forte, mais sábio e com a consciência tranquila. E isso, acredite, vale mais do que qualquer coisa no mundo. É a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. E essa é a beleza da vida, né? A gente aprende a cada tombo, a cada decepção. E o mais importante é como a gente se levanta. Eu me levantei, sacudi a poeira e segui em frente. Não com a mesma ingenuidade de antes, claro, mas com uma sabedoria que só a experiência pode dar. A gente fica mais calejado, mas também mais forte, mais resiliente. E isso, para mim, é um ganho inestimável. Às vezes, me pego pensando na Nome Proibido 1 e no que a vida dela se tornou. Não por curiosidade mórbida, mas por uma reflexão sobre as escolhas que fazemos. Ela escolheu um caminho de atalhos, de mentiras, de manipulação. E esse caminho, por mais que pareça fácil no começo, sempre leva a um beco sem saída. A gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E, principalmente, não dá para enganar a si mesmo. Eu, por outro lado, escolhi o caminho da honestidade, da integridade, mesmo que isso significasse abrir mão de uma grana que era minha por direito. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido na hora, me trouxe uma recompensa muito maior, a paz de espírito. A sensação de que eu fiz o certo, de que eu não me deixei levar pela raiva ou pelo desejo de vingança. E essa sensação, meus amigos, é impagável. Meus amigos mais próximos, aqueles que me conhecem de verdade, me deram um apoio fundamental. Eles não me julgaram por ter perdoado a dívida, pelo contrário. Eles entenderam que a minha decisão foi um ato de força, não de fraqueza. Que foi uma forma de me proteger, de não deixar que a maldade alheia me contaminasse. E ter esse tipo de gente do seu lado, isso sim é um tesouro. É saber que você não está sozinho, que tem gente que te ama e te apoia, não importa o que aconteça. E a família, então? Minha esposa, meus filhos, meus netos, eles são a minha rocha, o meu porto seguro. É para eles que eu conto essas histórias, é para eles que eu tento passar os valores que eu acredito. Que a honestidade sempre compensa, que a verdade sempre prevalece e que o amor e a compaixão são as maiores forças do universo. E ver o brilho nos olhos deles, a forma como eles absorvem cada palavra, me dá a certeza de que eu tô no caminho certo. Porque, no fim das contas, o que a gente leva dessa vida não é o dinheiro que a gente acumulou, nem os bens materiais que a gente conquistou. O que a gente leva é o amor que a gente deu, as vidas que a gente tocou, as lições que a gente aprendeu e ensinou. É o legado que a gente deixa, a marca que a gente faz no mundo.
E eu quero que a minha marca seja de alguém que soube viver, que soube amar, que soube perdoar e que soube se levantar depois de cada queda. Essa história da Nome Proibido 1 é só um capítulo importante, sim, mas não o livro inteiro. O livro da minha vida tem muitas outras páginas, muitas outras histórias, muitas outras lições. E eu tô pronto para escrever as próximas, com a cabeça erguida, o coração aberto e a alma leve. Porque a vida é uma jornada, e o importante é aproveitar cada passo, cada aprendizado, cada momento. E se você, que está lendo isso, está passando por uma situação parecida, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe consumir pela raiva. Perdoe, se for o caso. Se liberte. E confie que a verdade, essa sim, tem uma força que a gente nem imagina. E ela, por si só, é capaz de colocar tudo no seu devido lugar, sem que você precise mover um dedo. Apenas observe. A vida se encarrega do resto. E você, meu amigo, vai sair dessa mais forte, mais sábio e com a consciência tranquila. E isso, acredite, vale mais do que qualquer coisa no mundo. É a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. É engraçado como a gente, com o passar dos anos, começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Aquilo que antes parecia o fim do mundo, hoje a gente entende como um degrau, um aprendizado. A decepção com a Nome Proibido 1 foi um desses degraus. Doeu, claro que doeu. Mas me fez crescer, me fez enxergar o mundo com outros olhos, me fez valorizar o que realmente importa. Eu sempre fui um cara de princípios, sabe? Acreditava na palavra, na honra, na amizade. E ver tudo isso ser jogado no lixo por alguém que eu confiava, foi um choque. Mas foi um choque que me acordou. Me fez perceber que nem todo mundo joga com as mesmas regras, que nem todo mundo tem o mesmo caráter. E que a gente precisa estar preparado para isso, sem perder a nossa essência, sem deixar que a maldade alheia nos transforme em algo que a gente não é. E a tal da vingança. Ah, essa é uma armadilha perigosa. A gente pensa que vai se sentir melhor, que vai ter um alívio, mas na verdade, a vingança só nos prende mais ainda aquilo que nos machucou. Ela nos consome, nos amargura, nos impede de seguir em frente. Por isso, eu escolhi o perdão. Não o perdão que absolve o outro, mas o perdão que liberta a gente. O perdão que nos permite virar a página e seguir em frente, sem carregar o peso do passado. E a verdade, meus amigos, essa é a maior aliada que a gente tem. Ela pode demorar, pode ser dolorosa, mas ela sempre vem à tona. E quando ela vem, ela coloca tudo no seu devido lugar. Ela expõe as mentiras, ela revela os verdadeiros caracteres, ela faz a justiça, mesmo que de um jeito que a gente não esperava. E ver a verdade se manifestar, sem que eu precisasse fazer nada, foi a maior prova de que eu estava no caminho certo. Então, se você está aí, com o coração apertado, com a alma pesada por causa de alguma traição, alguma injustiça, respira fundo. Confia no processo. Confia que a vida tem seus próprios mecanismos de ajuste. E que a sua paz, a sua integridade, valem muito mais do que qualquer acerto de contas. Deixa a vida se encarregar. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. E é isso que eu desejo para você, de coração. E sabe o que é mais curioso? Depois que a poeira baixou, eu comecei a me sentir mais leve, mais jovem até. Parece que carregar aquela mágoa, aquela raiva, estava me envelhecendo por dentro. E quando eu me livrei disso, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas, um peso que eu nem sabia que estava carregando. A gente se acostuma com o peso, né? A gente se acostuma com a dor, com a decepção. Mas quando a gente se liberta, a sensação é indescritível. Comecei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Voltei a pescar, a caminhar no parque, a encontrar os amigos para jogar conversa fora. A vida ganhou uma nova cor, um novo sabor. E eu percebi que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nos pequenos momentos, nas pequenas alegrias do dia a dia. Um sorriso do meu neto, um abraço da minha esposa, uma boa conversa com um amigo,
Isso sim é o que importa. O resto é só resto. E há nome proibido um? Bem, a vida dela virou um emaranhado de problemas. Os processos foram se acumulando, as dívidas foram crescendo, e ela foi se afundando cada vez mais. Não teve jeito. A casa que ela tanto se orgulhava foi a leilão. O carro novo, que ela comprou com o dinheiro dos outros, foi apreendido. Ela perdeu tudo. Não só os bens materiais, mas também a dignidade, o respeito, a credibilidade. Eu não comemorei, não senti prazer em ver a desgraça dela. Pelo contrário, senti uma profunda tristeza por alguém que tinha tudo para ser feliz, mas que escolheu o caminho da desonestidade, da ganância. E que, no fim das contas, acabou sozinha, sem amigos, sem família, sem nada. Uma lição dura, mas necessária, talvez. Para ela e para todos que acham que podem construir a felicidade em cima da infelicidade alheia. Essa história me ensinou que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas a gente pode controlar como a gente reage. E a minha reação foi a de me afastar, de me proteger, de não deixar que a maldade dela me contaminasse. E essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque a minha paz, a minha tranquilidade, não tem preço. E eu não troco isso por nada nesse mundo. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que aconteceu foi um grande aprendizado. Uma lição sobre confiança, sobre amizade, sobre perdão, sobre justiça. E sobre a força da verdade. A verdade, meus amigos, é como o sol. Ela pode até se esconder atrás das nuvens por um tempo, mas ela sempre volta a brilhar. E quando ela brilha, ela ilumina tudo, ela revela tudo, ela coloca tudo no seu devido lugar. Então, se você está passando por uma situação difícil, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe levar pela raiva, pelo desejo de vingança. Respire fundo, confie no processo e deixe que a vida se encarregue do resto. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. E é isso que eu desejo para você, de coração. E a vida continua. Com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suas lições e aprendizados. E a gente, por mais que a gente apanhe, por mais que a gente caia, a gente sempre se levanta. Mais forte, mais sábio, mais humano. E é isso que importa. É isso que nos faz seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração em paz. Porque a vida, meus amigos, é uma dádiva. E a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento, cada respiração. E ser grato por tudo. Até pelas lições mais duras. Porque são elas que nos transformam, que nos fazem ser quem a gente é. E eu, hoje, sou um homem muito melhor do que eu era antes de tudo isso acontecer. E por isso, eu sou grato. Grato pela lição, grato pela dor, grato pela superação. E grato pela paz que eu encontrei no final do túnel. A paz que só a verdade e o perdão podem nos dar. E essa é a beleza da vida, né? A gente aprende a cada tombo, a cada decepção. E o mais importante é como a gente se levanta. Eu me levantei, sacudi a poeira e segui em frente. Não com a mesma ingenuidade de antes, claro, mas com uma sabedoria que só a experiência pode dar. A gente fica mais calejado, mas também mais forte, mais resiliente. E isso, para mim, é um ganho inestimável. Às vezes, me pego pensando na Nome Proibido 1 e no que a vida dela se tornou. Não por curiosidade mórbida, mas por uma reflexão sobre as escolhas que fazemos. Ela escolheu um caminho de atalhos, de mentiras, de manipulação. E esse caminho, por mais que pareça fácil no começo, sempre leva a um beco sem saída. A gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E, principalmente, não dá para enganar a si mesmo. Eu, por outro lado, escolhi o caminho da honestidade, da integridade, mesmo que isso significasse abrir mão de uma grana que era minha por direito. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido na hora, me trouxe uma recompensa muito maior, a paz de espírito. A sensação de que eu fiz o certo, de que eu não me deixei levar pela raiva ou pelo desejo de vingança.
E essa sensação, meus amigos, é impagável. Meus amigos mais próximos, aqueles que me conhecem de verdade, me deram um apoio fundamental. Eles não me julgaram por ter perdoado a dívida, pelo contrário. Eles entenderam que a minha decisão foi um ato de força, não de fraqueza. Que foi uma forma de me proteger, de não deixar que a maldade alheia me contaminasse. E ter esse tipo de gente do seu lado, isso sim é um tesouro. É saber que você não está sozinho, que tem gente que te ama e te apoia, não importa o que aconteça. E a família, então? Minha esposa, meus filhos, meus netos, eles são a minha rocha, o meu porto seguro. É para eles que eu conto essas histórias, é para eles que eu tento passar os valores que eu acredito. Que a honestidade sempre compensa, que a verdade sempre prevalece e que o amor e a compaixão são as maiores forças do universo. E ver o brilho nos olhos deles, a forma como eles absorvem cada palavra, me dá a certeza de que eu tô no caminho certo. Porque, no fim das contas, o que a gente leva dessa vida não é o dinheiro que a gente acumulou, nem os bens materiais que a gente conquistou. O que a gente leva é o amor que a gente deu, as vidas que a gente tocou, as lições que a gente aprendeu e ensinou. É o legado que a gente deixa, a marca que a gente faz no mundo. E eu quero que a minha marca seja de alguém que soube viver, que soube amar, que soube perdoar e que soube se levantar depois de cada queda. Essa história da Nome Proibido 1 é só um capítulo importante, sim, mas não o livro inteiro. O livro da minha vida tem muitas outras páginas, muitas outras histórias, muitas outras lições. E eu tô pronto para escrever as próximas, com a cabeça erguida, o coração aberto e a alma leve. Porque a vida é uma jornada, e o importante é aproveitar cada passo, cada aprendizado, cada momento. E se você, que está lendo isso, está passando por uma situação parecida, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe consumir pela raiva. Perdoe, se for o caso. Se liberte. E confie que a verdade, essa sim, tem uma força que a gente nem imagina. E ela, por si só, é capaz de colocar tudo no seu devido lugar, sem que você precise mover um dedo. Apenas observe. A vida se encarrega do resto. E você, meu amigo, vai sair dessa mais forte, mais sábio e com a consciência tranquila. E isso, acredite, vale mais do que qualquer coisa no mundo. É a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. É engraçado como a gente, com o passar dos anos, começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Aquilo que antes parecia o fim do mundo, hoje a gente entende como um degrau, um aprendizado. A decepção com a Nome Proibido 1 foi um desses degraus. Doeu, claro que doeu. Mas me fez crescer, me fez enxergar o mundo com outros olhos, me fez valorizar o que realmente importa. Eu sempre fui um cara de princípios, sabe? Acreditava na palavra, na honra, na amizade. E ver tudo isso ser jogado no lixo por alguém que eu confiava, foi um choque. Mas foi um choque que me acordou. Me fez perceber que nem todo mundo joga com as mesmas regras, que nem todo mundo tem o mesmo caráter. E que a gente precisa estar preparado para isso, sem perder a nossa essência, sem deixar que a maldade alheia nos transforme em algo que a gente não é. E a tal da vingança. Essa é uma armadilha perigosa. A gente pensa que vai se sentir melhor, que vai ter um alívio, mas na verdade, a vingança só nos prende mais ainda aquilo que nos machucou. Ela nos consome, nos amargura, nos impede de seguir em frente. Por isso, eu escolhi o perdão. Não o perdão que absolve o outro, mas o perdão que liberta a gente. O perdão que nos permite virar a página e seguir em frente, sem carregar o peso do passado. E a verdade, meus amigos, essa é a maior aliada que a gente tem. Ela pode demorar, pode ser dolorosa, mas ela sempre vem à tona. E quando ela vem, ela coloca tudo no seu devido lugar. Ela expõe as mentiras, ela revela os verdadeiros caracteres, ela faz a justiça, mesmo que de um jeito que a gente não esperava. E ver a verdade se manifestar, sem que eu precisasse fazer nada, foi a maior prova de que eu estava no caminho certo. Então, se você está aí, com o coração apertado, com a alma pesada por causa de alguma traição, alguma injustiça, respira fundo. Confia no processo.
Confia que a vida tem seus próprios mecanismos de ajuste. E que a sua paz, a sua integridade, valem muito mais do que qualquer acerto de contas. Deixa a vida se encarregar. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. E é isso que eu desejo para você, de coração. E sabe o que é mais curioso? Depois que a poeira baixou, eu comecei a me sentir mais leve, mais jovem até. Parece que carregar aquela mágoa, aquela raiva, estava me envelhecendo por dentro. E quando eu me livrei disso, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas, um peso que eu nem sabia que estava carregando. A gente se acostuma com o peso, né? A gente se acostuma com a dor, com a decepção. Mas quando a gente se liberta, a sensação é indescritível. Comecei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Voltei a pescar, a caminhar no parque, a encontrar os amigos para jogar conversa fora. A vida ganhou uma nova cor, um novo sabor. E eu percebi que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nos pequenos momentos, nas pequenas alegrias do dia a dia. Um sorriso do meu neto, um abraço da minha esposa, uma boa conversa com um amigo, isso sim é o que importa. O resto é só resto. E há nome proibido um? Bem, a vida dela virou um emaranhado de problemas. Os processos foram se acumulando, as dívidas foram crescendo, e ela foi se afundando cada vez mais. Não teve jeito. A casa que ela tanto se orgulhava foi a leilão. O carro novo, que ela comprou com o dinheiro dos outros, foi apreendido. Ela perdeu tudo. Não só os bens materiais, mas também a dignidade, o respeito, a credibilidade. Eu não comemorei, não senti prazer em ver a desgraça dela. Pelo contrário, senti uma profunda tristeza por alguém que tinha tudo para ser feliz, mas que escolheu o caminho da desonestidade, da ganância. E que, no fim das contas, acabou sozinha, sem amigos, sem família, sem nada. Uma lição dura, mas necessária, talvez. Para ela e para todos que acham que podem construir a felicidade em cima da infelicidade alheia. Essa história me ensinou que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas a gente pode controlar como a gente reage. E a minha reação foi a de me afastar, de me proteger, de não deixar que a maldade dela me contaminasse. E essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque a minha paz, a minha tranquilidade, não tem preço. E eu não troco isso por nada nesse mundo. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que aconteceu foi um grande aprendizado. Uma lição sobre confiança, sobre amizade, sobre perdão, sobre justiça. E sobre a força da verdade. A verdade, meus amigos, é como o sol. Ela pode até se esconder atrás das nuvens por um tempo, mas ela sempre volta a brilhar. E quando ela brilha, ela ilumina tudo, ela revela tudo, ela coloca tudo no seu devido lugar. Então, se você está passando por uma situação difícil, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe levar pela raiva, pelo desejo de vingança. Respire fundo, confie no processo e deixe que a vida se encarregue do resto. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. E é isso que eu desejo para você, de coração. E a vida continua. Com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suas lições e aprendizados. E a gente, por mais que a gente apanhe, por mais que a gente caia, a gente sempre se levanta. Mais forte, mais sábio, mais humano. E é isso que importa. É isso que nos faz seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração em paz. Porque a vida, meus amigos, é uma dádiva. E a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento, cada respiração. E ser grato por tudo. Até pelas lições mais duras. Porque são elas que nos transformam, que nos fazem ser quem a gente é. E eu, hoje, sou um homem muito melhor do que eu era antes de tudo isso acontecer. E por isso, eu sou grato. Grato pela lição, grato pela dor, grato pela superação. E grato pela paz que eu encontrei no final do túnel.
A paz que só a verdade e o perdão podem nos dar. E a gente segue, né? Com a bagagem mais pesada de experiências, mas com a alma mais leve de sabedoria. A história da Nome Proibido 1 virou um marco na minha vida, um divisor de águas. Antes dela, eu era um cara. Depois dela, eu me tornei outro. Mais atento, mais seletivo com as minhas amizades, mais protetor com a minha paz. E isso, para mim, é um legado e tanto. Às vezes, me pego olhando pro horizonte, pensando em tudo que já vivi. E percebo que cada cicatriz, cada decepção, cada alegria, cada vitória, tudo isso me moldou. Me fez ser o homem que eu sou hoje. E eu não mudaria nada. Nem mesmo a traição da Nome Proibido 1. Porque foi através dela que eu aprendi as lições mais valiosas da minha vida. As lições sobre o verdadeiro valor do perdão, da verdade e da paz interior. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da decepção, não importa a profundidade da dor. Sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma lição a ser aprendida. E sempre há uma oportunidade de recomeçar, de se reinventar, de se tornar uma pessoa melhor. Basta ter fé, ter esperança e, acima de tudo, ter um bom coração. Porque a vida, meus caros, é um presente. E a gente tem que aproveitar cada momento, cada respiração, cada batida do coração. E ser grato por tudo. Pelas alegrias e pelas tristezas. Pelas vitórias e pelas derrotas. Pelos amigos e pelos inimigos. Porque tudo isso faz parte da nossa jornada. E é essa jornada que nos torna únicos, que nos torna especiais. E eu, com meus cabelos brancos e minhas histórias para contar, sigo firme e forte, pronto para viver o que a vida ainda me reserva. Com a certeza de que a verdade sempre vence e que a paz de espírito é o maior tesouro que a gente pode ter. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, de todo o meu coração. Que a paz esteja com vocês, sempre. E a gente segue, né? Com a bagagem mais pesada de experiências, mas com a alma mais leve de sabedoria. A história da Nome Proibido 1 virou um marco na minha vida, um divisor de águas. Antes dela, eu era um cara. Depois dela, eu me tornei outro. Mais atento, mais seletivo com as minhas amizades, mais protetor com a minha paz. E isso, para mim, é um legado e tanto. Às vezes, me pego olhando pro horizonte, pensando em tudo que já vivi. E percebo que cada cicatriz, cada decepção, cada alegria, cada vitória, tudo isso me moldou. Me fez ser o homem que eu sou hoje. E eu não mudaria nada. Nem mesmo a traição da Nome Proibido 1. Porque foi através dela que eu aprendi as lições mais valiosas da minha vida. As lições sobre o verdadeiro valor do perdão, da verdade e da paz interior. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da decepção, não importa a profundidade da dor. Sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma lição a ser aprendida. E sempre há uma oportunidade de recomeçar, de se reinventar, de se tornar uma pessoa melhor. Basta ter fé, ter esperança e, acima de tudo, ter um bom coração. Porque a vida, meus caros, é um presente. E a gente tem que aproveitar cada momento, cada respiração, cada batida do coração. E ser grato por tudo. Pelas alegrias e pelas tristezas. Pelas vitórias e pelas derrotas. Pelos amigos e pelos inimigos. Porque tudo isso faz parte da nossa jornada. E é essa jornada que nos torna únicos, que nos torna especiais. E eu, com meus cabelos brancos e minhas histórias para contar, sigo firme e forte, pronto para viver o que a vida ainda me reserva. Com a certeza de que a verdade sempre vence e que a paz de espírito é o maior tesouro que a gente pode ter. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, de todo o meu coração. Que a paz esteja com vocês, sempre. E essa é a beleza da vida, né? A gente aprende a cada tombo, a cada decepção. E o mais importante é como a gente se levanta. Eu me levantei, sacudi a poeira e segui em frente. Não com a mesma ingenuidade de antes, claro, mas com uma sabedoria que só a experiência pode dar.
A gente fica mais calejado, mas também mais forte, mais resiliente. E isso, para mim, é um ganho inestimável. Às vezes, me pego pensando na Nome Proibido 1 e no que a vida dela se tornou. Não por curiosidade mórbida, mas por uma reflexão sobre as escolhas que fazemos. Ela escolheu um caminho de atalhos, de mentiras, de manipulação. E esse caminho, por mais que pareça fácil no começo, sempre leva a um beco sem saída. A gente pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E, principalmente, não dá para enganar a si mesmo. Eu, por outro lado, escolhi o caminho da honestidade, da integridade, mesmo que isso significasse abrir mão de uma grana que era minha por direito. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido na hora, me trouxe uma recompensa muito maior, a paz de espírito. A sensação de que eu fiz o certo, de que eu não me deixei levar pela raiva ou pelo desejo de vingança. E essa sensação, meus amigos, é impagável. Meus amigos mais próximos, aqueles que me conhecem de verdade, me deram um apoio fundamental. Eles não me julgaram por ter perdoado a dívida, pelo contrário. Eles entenderam que a minha decisão foi um ato de força, não de fraqueza. Que foi uma forma de me proteger, de não deixar que a maldade alheia me contaminasse. E ter esse tipo de gente do seu lado, isso sim é um tesouro. É saber que você não está sozinho, que tem gente que te ama e te apoia, não importa o que aconteça. E a família, então? Minha esposa, meus filhos, meus netos, eles são a minha rocha, o meu porto seguro. É para eles que eu conto essas histórias, é para eles que eu tento passar os valores que eu acredito. Que a honestidade sempre compensa, que a verdade sempre prevalece e que o amor e a compaixão são as maiores forças do universo. E ver o brilho nos olhos deles, a forma como eles absorvem cada palavra, me dá a certeza de que eu tô no caminho certo. Porque, no fim das contas, o que a gente leva dessa vida não é o dinheiro que a gente acumulou, nem os bens materiais que a gente conquistou. O que a gente leva é o amor que a gente deu, as vidas que a gente tocou, as lições que a gente aprendeu e ensinou. É o legado que a gente deixa, a marca que a gente faz no mundo. E eu quero que a minha marca seja de alguém que soube viver, que soube amar, que soube perdoar e que soube se levantar depois de cada queda. Essa história da Nome Proibido 1 é só um capítulo importante, sim, mas não o livro inteiro. O livro da minha vida tem muitas outras páginas, muitas outras histórias, muitas outras lições. E eu tô pronto para escrever as próximas, com a cabeça erguida, o coração aberto e a alma leve. Porque a vida é uma jornada, e o importante é aproveitar cada passo, cada aprendizado, cada momento. E se você, que está lendo isso, está passando por uma situação parecida, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe consumir pela raiva. Perdoe, se for o caso. Se liberte. E confie que a verdade, essa sim, tem uma força que a gente nem imagina. E ela, por si só, é capaz de colocar tudo no seu devido lugar, sem que você precise mover um dedo. Apenas observe. A vida se encarrega do resto. E você, meu amigo, vai sair dessa mais forte, mais sábio e com a consciência tranquila. E isso, acredite, vale mais do que qualquer coisa no mundo. É a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. É engraçado como a gente, com o passar dos anos, começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Aquilo que antes parecia o fim do mundo, hoje a gente entende como um degrau, um aprendizado. A decepção com a Nome Proibido 1 foi um desses degraus. Doeu, claro que doeu. Mas me fez crescer, me fez enxergar o mundo com outros olhos, me fez valorizar o que realmente importa. Eu sempre fui um cara de princípios, sabe? Acreditava na palavra, na honra, na amizade. E ver tudo isso ser jogado no lixo por alguém que eu confiava, foi um choque. Mas foi um choque que me acordou. Me fez perceber que nem todo mundo joga com as mesmas regras, que nem todo mundo tem o mesmo caráter. E que a gente precisa estar preparado para isso, sem perder a nossa essência, sem deixar que a maldade alheia nos transforme em algo que a gente não é. E a tal da vingança. Essa é uma armadilha perigosa.
A gente pensa que vai se sentir melhor, que vai ter um alívio, mas na verdade, a vingança só nos prende mais ainda aquilo que nos machucou. Ela nos consome, nos amargura, nos impede de seguir em frente. Por isso, eu escolhi o perdão. Não o perdão que absolve o outro, mas o perdão que liberta a gente. O perdão que nos permite virar a página e seguir em frente, sem carregar o peso do passado. E a verdade, meus amigos, essa é a maior aliada que a gente tem. Ela pode demorar, pode ser dolorosa, mas ela sempre vem à tona. E quando ela vem, ela coloca tudo no seu devido lugar. Ela expõe as mentiras, ela revela os verdadeiros caracteres, ela faz a justiça, mesmo que de um jeito que a gente não esperava. E ver a verdade se manifestar, sem que eu precisasse fazer nada, foi a maior prova de que eu estava no caminho certo. Então, se você tá aí, com o coração apertado, com a alma pesada por causa de alguma traição, alguma injustiça, respira fundo. Confia no processo. Confia que a vida tem seus próprios mecanismos de ajuste. E que a sua paz, a sua integridade, valem muito mais do que qualquer acerto de contas. Deixa a vida se encarregar. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. E é isso que eu desejo para você, de coração. E sabe o que é mais curioso? Depois que a poeira baixou, eu comecei a me sentir mais leve, mais jovem até. Parece que carregar aquela mágoa, aquela raiva, estava me envelhecendo por dentro. E quando eu me livrei disso, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas, um peso que eu nem sabia que estava carregando. A gente se acostuma com o peso, né? A gente se acostuma com a dor, com a decepção. Mas quando a gente se liberta, a sensação é indescritível. Comecei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Voltei a pescar, a caminhar no parque, a encontrar os amigos para jogar conversa fora. A vida ganhou uma nova cor, um novo sabor. E eu percebi que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nos pequenos momentos, nas pequenas alegrias do dia a dia. Um sorriso do meu neto, um abraço da minha esposa, uma boa conversa com um amigo, isso sim é o que importa. O resto é só resto. E há nome proibido um? Bem, a vida dela virou um emaranhado de problemas. Os processos foram se acumulando, as dívidas foram crescendo, e ela foi se afundando cada vez mais. Não teve jeito. A casa que ela tanto se orgulhava foi a leilão. O carro novo, que ela comprou com o dinheiro dos outros, foi apreendido. Ela perdeu tudo. Não só os bens materiais, mas também a dignidade, o respeito, a credibilidade. Eu não comemorei, não senti prazer em ver a desgraça dela. Pelo contrário, senti uma profunda tristeza por alguém que tinha tudo para ser feliz, mas que escolheu o caminho da desonestidade, da ganância. E que, no fim das contas, acabou sozinha, sem amigos, sem família, sem nada. Uma lição dura, mas necessária, talvez. Para ela e para todos que acham que podem construir a felicidade em cima da infelicidade alheia. Essa história me ensinou que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas a gente pode controlar como a gente reage. E a minha reação foi a de me afastar, de me proteger, de não deixar que a maldade dela me contaminasse. E essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque a minha paz, a minha tranquilidade, não tem preço. E eu não troco isso por nada nesse mundo. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que aconteceu foi um grande aprendizado. Uma lição sobre confiança, sobre amizade, sobre perdão, sobre justiça. E sobre a força da verdade. A verdade, meus amigos, é como o sol. Ela pode até se esconder atrás das nuvens por um tempo, mas ela sempre volta a brilhar. E quando ela brilha, ela ilumina tudo, ela revela tudo, ela coloca tudo no seu devido lugar. Então, se você está passando por uma situação difícil, se alguém te traiu, te enganou, te fez de bobo, não se desespere. Não se deixe levar pela raiva, pelo desejo de vingança. Respire fundo, confie no processo e deixe que a vida se encarregue do resto. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade.
E é isso que eu desejo para você, de coração. E a vida continua. Com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suas lições e aprendizados. E a gente, por mais que a gente apanhe, por mais que a gente caia, a gente sempre se levanta. Mais forte, mais sábio, mais humano. E é isso que importa. É isso que nos faz seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração em paz. Porque a vida, meus amigos, é uma dádiva. E a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento, cada respiração. E ser grato por tudo. Até pelas lições mais duras. Porque são elas que nos transformam, que nos fazem ser quem a gente é. E eu, hoje, sou um homem muito melhor do que eu era antes de tudo isso acontecer. E por isso, eu sou grato. Grato pela lição, grato pela dor, grato pela superação. E grato pela paz que eu encontrei no final do túnel. A paz que só a verdade e o perdão podem nos dar. E a gente segue, né? Com a bagagem mais pesada de experiências, mas com a alma mais leve de sabedoria. A história da Nome Proibido 1 virou um marco na minha vida, um divisor de águas. Antes dela, eu era um cara. Depois dela, eu me tornei outro. Mais atento, mais seletivo com as minhas amizades, mais protetor com a minha paz. E isso, para mim, é um legado e tanto. Às vezes, me pego olhando pro horizonte, pensando em tudo que já vivi. E percebo que cada cicatriz, cada decepção, cada alegria, cada vitória, tudo isso me moldou. Me fez ser o homem que eu sou hoje. E eu não mudaria nada. Nem mesmo a traição da Nome Proibido 1. Porque foi através dela que eu aprendi as lições mais valiosas da minha vida. As lições sobre o verdadeiro valor do perdão, da verdade e da paz interior. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da decepção, não importa a profundidade da dor. Sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre há uma lição a ser aprendida. E sempre há uma oportunidade de recomeçar, de se reinventar, de se tornar uma pessoa melhor. Basta ter fé, ter esperança e, acima de tudo, ter um bom coração. Porque a vida, meus caros, é um presente. E a gente tem que aproveitar cada momento, cada respiração, cada batida do coração. E ser grato por tudo. Pelas alegrias e pelas tristezas. Pelas vitórias e pelas derrotas. Pelos amigos e pelos inimigos. Porque tudo isso faz parte da nossa jornada. E é essa jornada que nos torna únicos, que nos torna especiais. E eu, com meus cabelos brancos e minhas histórias para contar, sigo firme e forte, pronto para viver o que a vida ainda me reserva. Com a certeza de que a verdade sempre vence e que a paz de espírito é o maior tesouro que a gente pode ter. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, de todo o meu coração. Que a paz esteja com vocês, sempre. A gente não pode esquecer que, no final das contas, o que realmente importa é a nossa consciência tranquila. É poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente fez o nosso melhor, que a gente agiu com integridade, mesmo quando o mundo ao redor parecia desabar. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar da gente. É a nossa herança mais valiosa, que a gente carrega dentro da gente e que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E essa história da Nome Proibido 1, por mais dolorosa que tenha sido, me deu essa certeza. Me mostrou que a gente é mais forte do que imagina, que a gente tem uma capacidade de superação que a gente nem sonha. E que, por mais que a gente se machuque, a gente sempre se reconstrói. E se reconstrói melhor, mais sábio, mais resiliente. Porque a vida é assim, um ciclo de aprendizado e crescimento. E a gente tem que abraçar cada etapa, cada desafio, com coragem e com fé. Então, se você está aí, com o coração apertado, com a alma pesada por causa de alguma traição, alguma injustiça, respira fundo. Confia no processo. Confia que a vida tem seus próprios mecanismos de ajuste. E que a sua paz, a sua integridade, valem muito mais do que qualquer acerto de contas. Deixa a vida se encarregar. E você, meu amigo, vai ver que a liberdade de não carregar esse peso é a maior recompensa de todas. É a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade.
E é isso que eu desejo para você, de coração. Que a paz esteja com você, sempre. E que você encontre a força para perdoar, para se libertar e para seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração em paz. Porque a vida é uma dádiva, e a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento, cada respiração. E ser grato por tudo, até pelas lições mais duras. Porque são elas que nos transformam, que nos fazem ser quem a gente é. E eu, hoje, sou um homem muito melhor do que eu era antes de tudo isso acontecer. E por isso, eu sou grato. Grato pela lição, grato pela dor, grato pela superação. E grato pela paz que eu encontrei no final do túnel. A paz que só a verdade e o perdão podem nos dar. E que essa paz seja a sua maior riqueza, a sua maior conquista. Porque, no final das contas, é isso que realmente importa. É a nossa paz interior, a nossa consciência tranquila. E isso, meus amigos, não tem preço. É a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, de todo o meu coração. Que a paz esteja com vocês, sempre.